Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está dando clique para se inscrever agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Cada pessoa nova que se inscreve no nosso portal ajuda as nossas portas a ficarem mais abertas para que outras pessoas venham participar conosco das reflexões que a gente faz sobre a realidade brasileira, sobre episódios do mundo que tem a ver conosco aqui e outros assuntos também. O joinha é muito importante e os comentários de vocês aqui são muito bem-vindos. Então vamos seguir em frente. Apesar de o mundo estar vivendo uma situação de cataclisma, ninguém está conseguindo prever o que vai acontecer nos próximos meses ou anos, a gente tem analistas políticos, tem pessoas do mercado, tem CEOs de grandes empresas, grandes conglomerados, todos eles debruçados para tentar entender o que está acontecendo. E aqui no Brasil, como nós estamos numa economia dependente e com um grupo político que está conduzindo o nosso país totalmente dependente de um modelo fracassado, que é o modelo norte-americano, que a gente vai comentar aqui também, aí a sensação de estarem perdidos ou desesperados é muito mais intensa. O presidente da República, a gente tem comentado aqui, eu procuro não fulanizar de uma forma muito pessoal as críticas ao presidente da República, porque xingar é fácil. O xingamento ele acaba criando uma barreira, quem está do outro lado acaba não prestando muita atenção. Então é diferente da gente fazer críticas e mostrar que o presidente é um despreparado, é um desqualificado, é uma pessoa sem noção, ele não tem noção da responsabilidade do cargo dele, não tem informação ou formação para entender como funciona o sistema republicano, o sistema democrático, ele não tem uma leitura, uma sensibilidade para entender quem é que funciona, quem é que não funciona, quem está a favor do Brasil, quem está contra o Brasil, enfim, ele tem uma maneira muito vamos dizer assim, ignorante, para dizer o mínimo, né, para lidar com essas questões de uma maneira geral. E ele juntou ao seu redor um bando de pessoas que se identificam com essa ignorância, mas tem um grupo também muito esperto que faz negócios o tempo todo. Sobretudo as pessoas ligadas ao mercado e ligados a Paulo Guedes. O Bolsonaro, hoje ele estava no Maranhão, então ele recebe lá aquela claque de pessoas ali que vão gritar mito, né? Ele não visita hospitais em chamas, não visita vítimas que estão com problemas, não vai ao Pantanal, não vai à região amazônica. É aquela realidade paralela que o general Rego Barros, no seu artigo, classificou como a mente de um piromaníaco, aquele cara que tem mania de atear fogo, né? Fazendo aí um paralelo com Nero, que ateou fogo em Roma, mas também o nosso Nero Tupiniquim, que deixou a Amazônia e o Pantanal ficarem totalmente esturricados. Então, a gente vive essa realidade, o presidente começa a demonstrar um certo desespero e o pessoal que está perto dele demonstra cada vez mais um mau caratismo, como o caso do Paulo Guedes. Vamos começar com ele aqui. O Paulo Guedes, que assinou o decreto de privatização, né, da porta de entrada do SUS, tirou o corpo da reta, como toda pessoa com um caráter frouxo, né? Várias vezes Paulo Guedes apresenta uma situação, o Ministério da Economia apresenta, porque o Pazuello está enfermo, né? E mesmo que não tivesse, ele também não tem utilidade nenhuma, porque ele não sabe como funciona o SUS, ele jamais iria propor alguma ferramenta macroeconômica com relação ao SUS. Então, claro que a coisa veio da área econômica, Paulo Guedes assinou, mas disse que não é bem assim porque teve uma repercussão muito ruim. Isso vai mostrando cada vez mais o tamanho do caráter desse negociante que é ministro da economia brasileira e que cada dia mais está atendendo aos interesses dos grandes grupos transnacionais do que os interesses do povo brasileiro. E aí, os bolsonaristas, eles precisavam muito de ter assim, um mínimo de reflexão crítica, né, gente? Porque quando você vê um editorial como esse aqui, deixa eu botar aqui, apresentar aqui. O editorial é esse aqui, ó. Quando você tem um editorial como esse, quer dizer, o Brasil, o mundo estão se esfrangalhando, e aí você vê o editorial do Globo, que está umbilicalmente ligado ao comportamento político e econômico de Guedes, dizer o seguinte: a autonomia do Banco Central traria um sinal positivo ao mercado. Os caras só pensam em fazer negócios. E os bolsonaristas, de uma maneira geral, eles não enxergam isso. Eles vivem também num mundo paralelo. Vamos pegar aqui a fala do Bolsonaro, porque a fala dele é a fala de quem está prevendo que não vai ter muito futuro para ele na política, pelo menos em termos de se reeleger na presidência da República. Vamos ver aqui o que ele disse e observem se ele não está meio que entregando a rapadura, se ele já não sentiu
que a coisa perdeu o rumo. Resolvemos muita coisa, agora quer de uma hora para outra. Você sabe o que vai acontecer com o Brasil mais cedo ou mais tarde. Vai voltar para as mãos de quem nos botou no buraco. Porque você continua agindo dessa maneira que volta para as mãos de quem nos botou no buraco. Ou seja, ele está meio que demonstrando que está entregando a rapadura. Ele não está conseguindo enxergar horizonte no meio dessa história. E o incrível é o que acontece aqui no Brasil. A gente tem uma vassalagem que se inspira no modelo norte-americano, e aí vale agora a gente conectar as eleições norte-americanas com o que está acontecendo no Brasil. Essas pessoas se inspiram com o que acontece lá. E a gente vê que um dos principais formadores de opinião dessa gente, que é o pessoal do Terça Livre, eles têm esse comportamento que é absolutamente ridículo. É um comportamento, para dizer, no campo do comportamento moral, ridículo, mas no campo da análise política, é um comportamento de pessoas que estão traindo a pátria. Pessoas que estão se preocupando muito mais com o que está acontecendo no destino dos Estados Unidos da América do que com o Brasil. E aí a gente tem esse ser que merece um estudo muito aprofundado, né? Que tipo de comportamento é esse? Está no campo psiquiátrico, no campo psicológico, no campo criminal, enfim, vamos lá. A Virgínia, onde o Trump está fazendo um comício. Infelizmente a gente não conseguiu entrar porque foi difícil. Lá está o avião do Trump, né? E tem um telão ali para as pessoas. Aí o cara vai para um comício do Trump, vai filmar o avião do Trump e ele foi barrado, né? É porque não avisaram para ele que o Trump ele dá apoio para os supremacistas brancos. E um negro brasileiro, terceiro mundista, que entrou nos Estados Unidos, sabe Deus lá como, porque eles estavam com restrições em relação a vários povos de várias partes do mundo, né? Evidentemente, uma criatura dessa não vai ter trânsito livre, mas ele faz os programas dele sempre com a bandeira norte-americana. E aí a gente entra nas eleições norte-americanas para conectar com a nossa realidade, para a gente ver para onde nós estamos indo. Gente, tem um pensador, esse carinha aqui é um carinha muito top, é o Hegel. Eu tive um curso de filosofia com um professor já falecido chamado Roland Corbusier, e ele dizia o seguinte, uma frase, um pensamento atribuído ao Hegel, que tem muito a ver com a gente. O Hegel dizia o seguinte, que toda lei, toda norma é justa quando ela ingressa na nossa esfera de racionalidade. Vamos explicar um pouco melhor isso. Se tem uma lei que diz que você está andando com o seu carro, o sinal fica vermelho e você tem que parar porque na transversal vai acender um sinal verde e outros carros vão trafegar ali para você não se colidir, evidentemente que essa norma é uma norma que entra na nossa esfera de racionalidade, na nossa razão, e ela passa a ser justa. Por que eu estou dizendo isso? Porque as eleições nos Estados Unidos da América hoje, elas nos estão a demonstrar que aquele processo que eles têm lá é tudo menos democracia. Por quê? Porque ela não ingressa na nossa esfera de racionalidade. Quando você pega esse livro de Chomsky, que eu recomendo, esse livro aqui é um livro muito legal também, ele explica não só o Chomsky, mas não existe pensador, analista político no mundo que consiga explicar racionalmente que o que acontece nos Estados Unidos é uma democracia. O processo deles lá já veio viciado desde a fundação dos Estados Unidos. Por quê? O Chomsky diz nesse livro dele que a independência norte-americana se deu muito por uma razão transversa, né? Não foi por a liberdade, o sentimento de individualidade do homem, né? De soberania dos cidadãos. Não foi bem por aí, não. Ele explica bem que a Inglaterra, enquanto tinha os Estados Unidos enquanto uma colônia, eles fizeram a abolição da escravidão. E nos Estados Unidos haviam várias colônias cuja economia era escravocrata. Quando essas colônias perceberam que a Inglaterra fez a abolição da escravidão, ato contínuo seria a implementação da libertação dos escravos também nos Estados Unidos. Isso provocou dos senhores de escravos reunidos nos Estados Unidos que ajudassem a fazer a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Agora, eles não libertaram os escravos cujo processo de libertação ou de abolição foi muito lento. Só nos anos de 1960 você teve o fim de leis anti-segregação nos Estados Unidos. Mesmo assim, eles continuam a ter problemas.
são 50 estados norte-americanos, cada um tem uma justiça eleitoral diferente, cada um tem um sistema de votação diferente, cada um tem um sistema de integração diferente. Isso faz com que boa parte dos americanos, já que o voto é facultativo, eles não compareçam às eleições, porque você só tem 2 partidos, e os 2 partidos fazem parte de uma grande hidra, que tem essas 2 cabeças, que são sempre a favor dos interesses corporativos, dos interesses econômicos dos Estados Unidos. Ganha o Partido Democrata, ganha o Partido Republicano, a hidra vai continuar no poder. Eles vão continuar preservando os interesses econômicos, como eles fizeram sempre ao longo da história dos Estados Unidos, desde da primeira frase de a América para os americanos, a doutrina Monroe, o Big Stick, a doutrina do porrete. A americana nunca quis levar a democracia. Os grandes grupos econômicos sempre tiveram interesse em negócios. E o Brasil é um país onde eles podem fazer grandes negócios por conta da nossa infraestrutura, por conta da nossa riqueza do nosso país. E quando a gente tem vassalos comprometidos em ajudar esses grupos transnacionais, aí a coisa se completa. Ninguém consegue, portanto, explicar o que é os Estados Unidos em termos de democracia, sistema político. Aquilo não pode ser considerado uma democracia, porque você tem que fazer uma série de operações, e isso está sendo absolutamente desnudado para o mundo. Que eles vivem um sistema lá que é muito mais uma corporatocracia, como dizia John Perkins, outro escritor americano também, que foi agente da CIA. Lá eles vivem muito mais uma democracia das grandes corporações do dinheiro do que uma democracia onde cada cidadão tem direito a um voto e esse voto vai se converter na vontade popular. Então a gente pode ter nos Estados Unidos essa aberração de ter o Trump perdendo uma eleição com milhões de votos e mesmo assim ele ser colocado à frente da presidência norte-americana por conta desse sistema que já vem viciado desde priscas eras. Um sistema, como eu disse a vocês, inexplicável, irracional e ilegítimo. Não sou só eu que estou falando isso, vocês podem pesquisar o assunto sobre democracia norte-americana, vocês não vão conseguir compreender de uma forma racional que o que eles fazem lá é uma democracia. No entanto, nós temos aqui esses grupos de vassalos para todos os lados que se comportam como se estivessem defendendo a maior das democracias, o melhor dos sistemas inventados pelos seres humanos. Portanto, gente, conectando lá com aqui, em primeiro lugar, nós não vamos ter grandes transformações no Brasil ganhando um lado ou outro, mas no campo psicanalítico, para essa direita, esse pessoal que se acha direita, porque na verdade eles são defensores do sistema econômico, do qual muitos deles não têm menor noção, nenhum tipo de aproveitamento, eles funcionam ali como aquelas pessoas que apoiavam a escravidão lá atrás, né? Para a gente só vai ter esse impacto, o impacto psicológico para mostrar que quem já está sem rumo vai ficar ainda mais perdido no meio dessa história. E compete a nós cada vez mais estarmos levando informações, debates, esclarecimentos para que a gente encontre um caminho aqui no nosso país para reagir e resistir a esse império de dominação que vem de lá para cá, né? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau!